E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de São Paulo. E aqui comigo está a Débora. Seja bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio. E eu acho que o que foi mais legal do GP foi realmente o Lewis Hamilton dando a volta ao carro. Exatamente, eu sou o Rubens GP Neto e hoje, como disse, vamos falar do GP de São Paulo, um GP que foi bem movimentado. Hoje aqui a gente vai falar muito mais do que a gente viu em pista, não vamos entrar no método de questões de organização, questões sobre o evento em si. Isso aí a gente vai falar na live, que vai ser gravada, vai ser realizada na quinta-feira, então já fica o convite para vocês. Mas hoje eu e a Débora vamos falar o que a gente viu em pista, lembrando que a gente só assistiu ali da arquibancada, não assistimos nada depois, então possivelmente podemos ter várias caneladas, vários erros, mas o interessante é isso, a gente passar um pouquinho de como é a visão de quem assistiu da arquibancada do GP sem ter tido nenhum conhecimento assim por base do que foi feito por transmissão, entre outras. Bom, mas antes de prosseguir, agradecer a todos os nossos apoiadores aqui que contribuem para o Boletim Paddock. Também fiquei muito feliz de encontrar com vocês lá em Interlagos. É muito legal encontrar com a galera, ser reconhecido no público. Muito obrigado a todos e fica o convite aí para você que não é apoiador do Boletim Paddock. Na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar apoiador. Convido você a conhecer nosso programa do Apoio. E agora nesse período aí de Black Friday, com um monte de promoção na Amazon, os nossos links estão disponíveis aí hoje. E sempre que você for realizar alguma compra nessa forma, cara, você vai ser redirecionado para o ativo ou para o site. Finalizando a compra, a gente recebe uma pequena comissão, que também acaba ajudando a gente a manter aqui o trabalho. Se for realizar uma compra nessas formas, usa o nosso link, deixa ele salvo no seu navegador ou também aí favorito e contribua com a gente. Bom, nesse final de semana que teve o GP do Brasil, a gente já sabia que seria um final de semana um pouco diferente, tendo em vista que nós teríamos a sprint, né, Débora? Na sexta-feira ali seria realizado o treino livre, o único treino livre do final de semana, com a classificação para sprint. Tempo seco, clima quente, mas a gente notou uma coisa na pista, né, Débora? Muitos carros raspando demais o assoalho, muitos carros bem baixos. Isso contribuiu um pouco aí com o que a gente até acreditava que seria o final de semana, com dificuldade de acertar o carro. Tem que lembrar, né, que da realização do GP, a pista de Interlagos foi toda arrepiada. Já fazia 10 anos, realmente total, era sempre de alguns trechos, mas devido aos pilotos reclamarem muito no ano passado do quanto o pneu estava degradando e do asfalto bom, resolveram fazer essa obra aí no Interlagos, né? Só que foi uma obra que aconteceu assim, logo depois do período de shows que teve em Interlagos, não fecharam a pista por tanto tempo também para os campeonatos nacionais em realizar algumas provas, mas pelo tempo que ficou ali fechado foi para fazer essa obra, né? Recapear e colocar todo o asfalto novo, além de fazer a pintura que era necessária. E mudou bastante da pista, né? Um asfalto que é bem escuro, que ainda não passou pelo processo de maturação, porque não teve outros campeonatos acontecendo antes da Fórmula 1, né? E, assim, a gente notou que teve uma mudança grande na pista, né? E parecia que realmente tinha alguns pontos que estavam um pouco mais elevados. Mudou um pouco das características do circuito. E ao longo do treino livre, o que a gente realmente observou foi o fato dos carros estarem raspando bastante o assoalho. As equipes configuraram os carros bem baixos, foram ali completando suas voltas, e quando terminou a primeira sessão de treino livre, né, a pre-uni, tinha muitas marcas no asfalto desse assoalho ali raspando. E aí, como a gente sabia que ia ser um final de semana bem diferente, tinha previsão de chuva, então era aquela coisa. Poderia ter pista seca na sexta-feira, mas o restante de semana ia ser mais frio. E ficou aquela coisa de quanto iam realmente andar com esses carros mais baixos, porque esse ano a gente já viu até processo de desclassificação, como aconteceu com a Mercedes, por ter desgastado a prancha além do permitido. Exato, e é interessante que a gente até, todo mundo ali que estava no setor A notou muito que assim, o asfalto quando a gente chegou estava bem escuro, né? Bem ainda cor de asfalto recém-colocado. No final do TL1 ele já estava marrom, assim, lixado o assoalho. Mas aí a gente também depois foi para o treino livre não, classificação da sprint, que foi uma classificação rápida, foi bem tranquila, foi né? dinâmica. Pista seca, não tinha muita
coisa ali para poder atrapalhar. As equipes estavam tentando entender também como que os pneus iam funcionar, e tem aquela dinâmica, né, de quando tem sprint, essa primeira classificação, tem a determinação dos pneus que tem que ser usados, então faz o Q1 e 2 pneu médio novo, e o Q3 com o pneu macio. Então é aquela coisa, né, dos pilotos ficarem mais tempo na pista, tentando virar a volta, porque a sessão é mais curta. Isso aí, assim, foi uma classificação bem dinâmica, né? Pô, não teve grandes surpresas, mas para uma pista seca a gente já tinha uma ideia de que a McLaren ia conseguir andar melhor, né? Eu acho que a única surpresa que realmente foi bem legal nessa classificação foi o Berman, que acabou substituindo o Magnussen, que o Magnussen acabou tendo problemas de saúde e não correu o final de semana, e o Berman assumiu o volante. A gente ainda tinha essa notícia que talvez seria só no sábado, né, Débora? E talvez o quali e a sprint, quali da sprint e a sprint ele faria, e o Magnussen voltaria para o treino classificatório para a corrida, porém o Berman acabou fazendo todo o final de semana, e nessa primeira sprint, classificação da sprint, ele conseguiu chegar até o Q3, mostrando muita velocidade. Ali legal do setor A, que a gente vê os pilotos vindo da subida da junção para entrar ali na respawn, é um bom lugar para você ver onde, quando o piloto corrige muito o carro. E o Berman era um piloto que a gente vê que não, ele mantinha sempre um traçado limpo. Então, ele tava tentando manter. Então, assim, foi bem legal de ter visto o Berman correr aqui em São Paulo. Tudo bem, a gente tem todo aquele apego com o Magnussen aqui por ter conseguido aquela pole em 2022, mas ter visto o Berman aqui foi bem legal, junto com o Colapinto fazendo aí já as primeiras sessões. Bom, e aí nós fomos para a sprint em si, né, Débora? Que foi vencida por Lando Norris, seguido de Piastri. Verstappen foi o terceiro lugar, até perder o pódio por causa dele não ter mantido o delta, né? Diferença ali de pilotos durante a Virtual Safety Car. Para quem não sabe, quando você está em regime de Virtual Safety Car, você deve manter a distância que você está dos pilotos e manter a velocidade ali em 40% da que você estava. O Verstappen não fez isso, ele aproximou do Leclerc, o que acabou fazendo com que ele conseguisse a ultrapassagem, mas depois foi percebido isso, e é algo que, assim, não tem como falar que é de interpretação dos comissários, e é algo que é matemática pura. Você tem um delta, você tem um x para você se manter. Se você reduzir essa distância, você descumpriu, e foi isso que aconteceu com o Verstappen. Essa foi uma primeira punição que ele teve no final de semana de infração do final de semana, que ele não questionou, porque realmente percebeu que ele foi pego no pulo do gato. Mas depois a gente vai... Violação de você tem que manter uma distância, e também tem aqui a velocidade, a redução da velocidade, nem que é pedido muito além daqui poder segurar os outros. A sprint não tem uma parada obrigatória, né? A corrida rápida, meio de box. Foi uma corrida boa, assim, dinâmica, foi em pista seca ainda. Aí, coisa, né? Rolou a polêmica do Norris e do Piastri, invertiu as posições, o Norris ganhar, enquanto o Verstappen tava ali na terceira posição. E, mas tão legal. Principalmente, assim, pra quem tava nos grupos, né, que não foi, tava muito falando. Mas, gente, tipo, assim, desde do momento em que a McLaren percebeu que tava também no campeonato de pilotos, que foi algo que ela demorou pra poder assimilar, porque a inversão deveria ter acontecido na Hungria e não aconteceu, e eles tiveram essa noção de que o Norris estava disputando alguma coisa, já tinham falado com o Piastri, se eles iam trocar. E por mais que, assim, no momento ali eram 47 pontos de diferença, o pessoal ficou, mas pra quê? O Lando não tem como ganhar o título. A equipe tá tentando brigar ainda, até o último momento. E o Piastri teve algumas classificações ruins nas últimas corridas, teve depois da volta das férias, então não teve nenhum momento ali real em que era necessário inverter os dois, porque os dois não estavam tão próximos assim para que isso acontecesse. Mas na sprint aconteceu. É ruim perder uma vitória? Mas o Lando tava precisando de mais. Não, e tem outra coisa, né? Não é só hoje a briga pelo título, é pela manutenção do vice-campeonato do Norris. O Norris tem 331 pontos e o Leclerc tem 307. Com as duas Ferraris vindo forte, corre o risco do Leclerc ainda perder o vice-campeonato. O Lando. E então o Leclerc pode chegar, e essa pontuação aí que é muito importante pro Lando poder conseguir. Eu acho que nesse sentido é difícil separar a posição da equipe. Eu acho que realmente ela ainda demorou pra poder acordar do que ela tava vivendo, do que ela tá passando esse ano. Mas agora, brigar, sabe? O Piastri não tá nessa situação de brigar realmente. E a McLaren deve, quer dizer, muito provavelmente deve ganhar o título
construtores esse ano, né? Apesar da Ferrari trabalho, acredito que a McLaren leva. Mas aí também é importante para a McLaren manter o vice, porque assim, a situação que terminou hoje agora é realmente mais difícil o Lando ganhar. Bom, após a sprint que foi na manhã de sábado, na parte da tarde nós teríamos a classificação em si. Meu Deus, tanto adiamento. Porém, não foi isso que os deuses do automobilismo quiseram, porque começou a armar uma chuva, e que chuva. 2 horas tarde, né? Começou a ficar escuro, e aquela coisa, naquela chuva girando em volta do autódromo, né? E quando caiu de uma vez. Era muita água. Fazia tempo que não tomava tanta chuva assim, longo período, sem parar. Exato. E foi interessante que foi nesse momento que eu percebi que eu garoteei. Eu fui garoto, pois eu descobri que eu esqueci a capa. A gente passou a semana inteira. Não, é muito engraçado, né? Eu tava pensando nisso final de semana, assim, fiquei bem... É a única coisa que eu podia fazer. É, a única coisa. Nossa, tanta humilhação. Mas a gente faz post de dica, dá dica pra todo mundo. Até esse final de semana, assim, teve várias pessoas que veio falar com a gente, né? Tipo, eu vi o post de vocês de dicas há um tempo atrás, ou a minha primeira vez, ou segunda vez, e eu queria melhorar as coisas, então eu segui as dicas de vocês, e tô aqui pra poder aproveitar. Só que é muito engraçado, porque a gente dá dica pra todo mundo, mas a gente não... Não, a gente não seguiu. A gente não segue. Eu, no caso, não segui, porque eu esqueci a capa, por sorte. A gente passou a semana procurando a capa. A gente deixou pra comprar com o treino livre basicamente começando. Aí a gente foi comprar as capas. E no caso eu comprei a capa, coloquei tudo, organizei tudo pra levar. Cheguei lá, não tinha capa. Aí a nossa seguidora, nossa ouvinte, a apoiadora e amiga Juliana Ivete, ela pegou e entregou uma capa pra mim. Porém, a capa tinha um pequeno rombo onde junta ali o plástico da touca com, né? Não adiantou nada. Entrou água por ali, molhou o meu corpo inteiro. Não, e... Foi tudo de arrasto. Na verdade, foi um defeito de fábrica, né? Porque o menino tava na sua frente e tava com o mesmo... Tava com o mesmo furo. Eu vi várias pessoas com o mesmo furo. Foi um lote assim defeituoso que foi vendido só na frente de Interlagos. Cara, é muito engraçado. A gente sempre fala, né? Compre uma capa boa de chuva, que dê pra poder usar no ano seguinte. A gente geralmente compra uma boa pra poder usar depois. Só que a gente tem gato. Então costumam achar a capa em algum lugar e acaba furada. E aí a gente quase todo ano compra uma capa nova, né? Aquelas capinhas plástico, fuleira que eles vendem na frente do autódromo. Mas é que esse ano os caras... Foi muito interessante isso, né? Porque esse ano os caras estavam investidos em vender bons produtos, né? Porque tinha tanta capa fuleira, mas eles estavam vendendo também capa de chuva da boa. Da boa, vários. Não, essa capa que é feita com plástico reciclado de cozinha, ele é bom você ter na mochila, porque no caso de você, sim, a sua boa rasgar por algum motivo, o seu step, mas mesmo assim, não deu certo. Emprestar pro amigo. Exatamente. Aí vamos que teve adiamento da corrida. A gente chegou a ficar lá, da classificação. No sábado a gente chegou a ficar lá no autódromo até mais ou menos... deixa eu só tirar meu gato, essa parte da classificação não, o podcast. A gente ficou até o limite que deu, mas assim, achei uma cafajestagem da organização, porque eles decidiram que a classificação ia ser no domingo, iam adiar, mas demoraram para avisar o público. Acho que... Eles ficaram... A ação estava prevista para começar às 3 horas da tarde. A chuva caiu, eram as 2 e continuou. Só que não tinha condição de fazer, né, a classificação. Na realidade, teve um momento ali que na reta principal não parecia que estava tão molhado, né? Mas como a gente vê a visibilidade do outro lado do autódromo, depois, quando a gente saiu de lá, a gente viu uns vídeos, né, que, uma parte ali, depois entre a reta oposta ali, né, depois do S, umas partes no miolo que tinha acumulado muita água e que não tava tendo vazão. Gente, cura, né, o trabalho que foi feito na pista de Interlagos, porque, sinceramente, eu achei bem porco em algum... Não, a parte de asfalto a parte do asfalto eu achei horrível. A parte de drenagem da pista ela não era desse jeito. Parece que não tem invasão da água. E isso não é só, dessa obra que foi feita pro GP. No Lollapalooza, que choveu, né? Ou foi no Detal? Foi no Lola. Choveu pra um caralho também. Gente, não tinha vazão de água, não escorre a água. E teve várias partes ali que ficou com lama. Quando a gente tava no Alice, consegue ver uma parte do
setor da Heineken. E ali, depois a gente também foi ver vídeo, tipo, o pessoal andando na lama, a lama escorrendo pra pista. Sei lá, eu achei essas últimas obras que estão fazendo em Interlagos, tipo, bem ruim. Principalmente o sistema de vazão de água. Precisa ter. Como que não tem? E isso fez com que fosse adiado para o domingo a classificação. E também não teve a homenagem pro Senna, né? Também. Que era o que tava todo A gente tava mais esperando no sábado, era a homenagem do Senna, quando o Lewis Hamilton ia conduzir a MP4 5B do Ayrton. Mas foi adiado para domingo de manhã, 7h30 da manhã. Os trouxas aqui, 4h40 já tava lá. Cara, foi... É que a gente não vai chegar nesses detalhes, só para avisar pro pessoal que a gente conseguiu assistir a classificação. E a classificação... no último segundo. Último segundo ali conseguimos assistir o Q1, o Q2 e o Q3. E agradecer a nossa apoiadora, seguidora, a Bruna, que conseguiu pra gente alguns lugares muito bons, mas não dava para conseguir para mais colegas, foi uma pena. A gente conseguiu assistir ali e a classificação acabou tendo Norris como pole, Russell em segundo e o melhor, nosso querido Tsunoda. Gente, olha, é muito gostoso quando você tem realmente um piloto como Tsunoda conseguindo algo em Interlagos. É uma coisa assim que adiciona um sabor a mais para o final de semana. Foi muito legal ver. Mesmo a sensação da pole lá do Magno, quando a coisa tá esperando, foi muito legal. É muito bom, assim, ver que quem escuta o podcast aqui, ou quem das lives, sabe o quanto que a gente gosta do Tsunoda, né? Desde quando o Tsunoda foi pra Fórmula 1, a gente falava muito dele, desde a época da F2, quando vocês já faziam live de F2, a gente falava bem dele. Eu gostava muito dele e ainda gosto. E nos últimos podcasts falou também, né, dessa coisa dele também tá tentando uma vaga na Red Bull, apesar de a gente saber do posicionamento da Red Bull. Mas é um piloto que merecia, assim, tipo, e ele conseguiu ali o terceiro lugar, ficou todo feliz, né, com o resultado, com o que tinha feito ali. E é muito legal porque quando acontece essas coisas, tipo, eles têm a oportunidade de dar uma entrevista ali pro autódromo, né? Então... Na hora da entrevista dele, ele foi muito legal, todo mundo gritando. O nome dele, quando ele foi papitar o nome dele. Achei muito bonitinho, assim, fiquei satisfeito com aquele momento. Não, e é uma coisa que a gente notou, a partir do momento que teve a classificação, a gente teve ali o Stroll, né, batendo. Foi uma classificação longa. E a gente percebeu que o Stroll já não queria participar. O Stroll não queria participar de domingo. Ele queria estar em casa, ele queria ir embora. Ele não queria molhar as mãos. Ele queria dar o carro pro Drogovic. Exatamente. E, assim, foi uma classificação muito caótica, né? Muita batida. Até a conversa que rolava ali naquele momento era do pessoal falando, nossa, o grid já é tão curto, né? Porque são 20 carros. E tinha 2 Williams, 2 Aston Martin, mais o carro do Carlos Sainz batido. Com o curto período de tempo ali até a corrida, ninguém sabia se ia ter como recuperar esses carros para poder correr. Até porque uma das coisas que aconteceu terminou a classificação, se estendeu por mais de 1 hora, né? Bem mais de 1 hora. Demorou para os carros conseguirem ser devolvidos ali pro... Demorou muito tempo para o pessoal, para os fiscais tirarem os carros. Quase meia hora pra gente ver os últimos carros sendo levados pro pit stop, não, pros boxes. Acho que o último foi o do Stroll. O último foi porque realmente aí brasileiro já não tava com a menor vontade de levar aquela bosta pros boxes. Mas... E era melhor não ter nem reconstruído, né, os Tomert? Vamos combinar que era melhor ter deixado pra lá. E sobre esses acidentes, a gente teve o pior cenário foi para o Aston Martin e para a Williams, mas é de todos da Williams, porque as duas batidas do Albon e do Colapinto destruíram os 2 carros. A gente tinha a possibilidade de não ter os 2 carros da Williams na corrida, acabou sendo o Albon, o carro sacrificado. Eles não conseguiram recuperar. Não tinha tempo, e o do Colapinto eles conseguiram recuperar. Pelo menos não precisava ter recuperado, né? Pra bater de novo. E também foi uma coisa que a gente tava conversando, né? Essa rodada tripla pra Williams foi bem difícil, né? Porque não foi só aqui no Brasil que tiveram batido. O Albon também teve batida nas últimas corridas e uns estragos consideráveis pra Williams. Pô, precisar recuperar peças, recuperar carros. Eles não estão nessa melhor posição aí, já teve aquele problema lá do início do ano, uma equipe que tá gastando bastante dinheiro em reparo, e mais essa aqui em São Paulo. Bom, e ali, né, entre a classificação e a corrida, nós tivemos, em definitivo, a homenagem de Lewis Hamilton, McLaren, Honda e Mercedes, que foi uma collab ali entre elas, para homenagear o Ayrton Senna após 30 anos do seu falecimento. Em Interlagos, eles trouxeram o MP4 5B. O carro Lewis Hamilton era programado para ele dar 2 voltas, salvo engano, chegou a dar 4. Não, eles tinham anunciado que ia ser uma volta só, que ele ia dar essa volta e ia entrar no... Era isso, a homenagem. Exato, mas Lewis Hamilton falou, não,
Não. Foi o que eu falei pro Eduardo Martins, que é nosso apoiador e amigo, né? Eu falei, cara, a chance que o Hamilton tinha de andar num carro bom esse ano, você acha que ele ia perder a oportunidade? Ele perguntou, tem gasolina? Quanto que tem de gasolina? Pra mim não ficar parado também no meio da pista. Foi gastar a gasolina. Exato. E ali ele deu aquelas voltas, cara. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais até na live sobre isso, mas só pra registrar, foi muito emocionante, foi muito gostoso. Pô, meu, parece que realmente eu até tuitei sobre isso. Eu acho que houve uma convenção social ali com todo mundo pensando assim, vamos fazer silêncio para ouvir o ronco do motor V10 da Honda. Cara, todo mundo ficou em todo mundo, não tinha ninguém emitia um som sequer na arquibancada. Na verdade, não tinha ninguém fazendo uma gracinha, né? Porque sabe sala de escola, né? Que fica todo aquele silêncio. Sempre tem um que quer quebrar o silêncio fazendo a graça. Não tinha isso, gente. Foi acho que a primeira vez que eu vi, tipo, um lugar com tanta gente ficar silêncio. E assim, não era só um silêncio, tipo, ninguém faz nenhum barulho, mas o pouco barulho que era de você escutando o pessoal chorando e respiradas mais fundas, assim, daquele momento, mas não tinha ninguém gritando, nem nada. E aí, conforme o Hamilton ia passando por cada setor, aí você escutava, tipo, aquele setor em... E pronto. E pronto, acabava. E era isso, tipo, cada parte... E você só ouvia na hora que você tava naquele setor mesmo. Mas, assim, foi lindo, assim, cara, na hora que ligou o motor, que ele tava ali um pouco abaixo, né, dos boxes, que ligou o motor V10, você ouviu. E isso, tipo, cara, a gente tava no setor A, é muito longe. Ele entrou na reta oposta, e assim, a gente consegue ver metade do carro pra cima. Você vê só, tipo assim, aquele Santo Antônio branco vindo, na hora que desceu, olha, até descida do lago, pra subir o Bico do Pato ali. Cara, que carrinho branquinho, com aquele detalhe laranja. Foi no miolo, né? Porque a primeira volta que o Hamilton deu foi uma volta tranquila. Mas a segunda, você escutava mais o barulho do motor. Então, assim, tipo, tanto na aceleração quanto nas reduzidas, você via que... ele tava colocando mais no carro pro carro mostrar mais. E aí foi muito legal. A partir da segunda volta foi o mais legal. Assim. E aí foi, a partir até da segunda volta que ele deu, foi que o pessoal realmente mais fez silêncio ainda pra ouvir. E aí nem fazia um som quando ele passava mesmo, porque o pessoal queria sentir aquela emoção. E aí, pra aumentar mais os choros e lágrimas e, assim, a emoção, a organização colocou a narração do Galvão Bueno na última volta, quando o Ayrton Senna venceu aqui em Interlagos. Cara, foi muito louco, porque todo mundo começou a se emocionar realmente. Aí até quem eu acho que não era fã do Senna, fã da McLaren, tudo, começou a realmente se emocionar. E eu acho que também teve um plus a mais quando a gente viu que era a Rebeca Andrade, que é da Bandeirada. O pessoal, pô, mano, que da hora. Tipo, uma atleta olímpica, medalhista olímpica, dando bandeirada eu ia falar pro Lewis Hamilton. Os maiores campeões da categoria. Sim, e isso foi muito legal, foi muito gostoso de ver. Eu acho que o mais legal, assim, da homenagem, porque tinha gente de várias idades, que tanto gente que viu o Senna correr, quanto pessoas que estavam ali no autódromo e, tipo, viram uma última corrida dele no Interlagos antes de ser, quanto gente que nunca viu, tipo assim, só tem registro de coisa filmada do Senna. Nunca viu nada, não viveu a época dele. Ah, todo mundo muito emocionado com aquilo. E eu achei muito legal, porque assim, o momento ali do início da homenagem foi muito bonito. Mas aí você fala, não vou chorar, tipo, já passou. Ou você não tem aquela ligação ali com o Hamilton. Gente, o momento que ele entrou ali no miolo, que ele começou a acelerar o carro mais, não tinha, tipo, quem não tivesse ficasse emocionado. Não, a gente tá emocionado agora só de relembrar. Aí foi muito bonito, assim. Não, e aí tem a cereja do bolo, que na volta que ele vai tomar a bandeirada, ele pega a bandeira do Brasil. E aí a gente viu o depoimento do Marshall falando que não estava combinado, não era combinado isso, que o Hamilton, em uma das passagens dele, ele viu que o cara estava com a bandeira, e ele meio que assinalou pro cara que na próxima volta ele ia pegar a bandeira. E aí o Marshall ficou para fora do guarda-reio com a bandeira, esperando, e aí o Hamilton quem puder assistir o vídeo, tá nas redes sociais, eu acho que o DRT, ele
para o DRT5, que eu até comentei que os marchas brasileiros são os melhores do mundo. Ele para o carro e mantém o carro acelerando, porque ele ficou com medo do carro morrer. E aí ele mantém o carro acelerando, aquele som de V10 estourando, e o Marshall, tipo, vem pulando, comemorando que ele entregou a bandeira. E aí o Hamilton passa pra gente com a bandeira, cara. Ai, foi muito legal também que Não, esse negócio dos marchos, que foi todos pra beira da pista pra todos poder ver. grudaram no Todo guarda-reio, mundo, tipo, todo mundo saiu dos postos. Cara, as equipes todas foram pro pit tava todo mundo. Foi todo mundo pro muro pra poder ver, porque assim, a gente lembra aquela vez que o Alonso correu com a Renault V8 lá em Abu Dhabi, que tem até aquela cena que o Lewis Hamilton fala, nossa, isso é um motor de verdade, né? Isso é um carro de Fórmula 1 de verdade. E até depois, quando ele sai do carro, que Mariana Becker vai entrevistar ele fala, isso é um carro de Fórmula 1 de verdade, esse é um carro que eu gostaria de pilotar. Se eu pudesse pilotar ele hoje, eu pilotaria. Olha... É uma alfinetada na Mercedes. Eu vou dizer, eu acho que ele teria conseguido mais que um P10 com aquela Honda, viu? Na realidade, se tivesse outros 19 carros desses pra poder andar, a classificação não tinha acontecido no domingo. Cara, tinham feito no sábado, isso cara. É um grau de comparativo que a gente pode fazer fácil. A gente vê esse carro correr em pista molhada, comparado com o Fórmula 1. Esse carro levanta quase nada de spray. Não, e o gripping dele é outra coisa. Cara, o pneu Goodyear é outro patamar em qualidade de desenvolvimento de pneus de chuva. Aliás, falando disso do Hamilton, né? Que o Hamilton tava atacado esse final de semana. No final de semana, assim, já não teve a coletiva dele, né? Da Petronas falou, cancele porque não vai, tá falando muito esse Hamilton. Aí no sábado, né, ficaram adiando lá a classificação. Aí o Dominicali tava dando uma entrevista na porta dos boxes da Mercedes. Quem foi, cara, eu quero saudar o Will Buxton, acho que era o Will Buxton, que quis entrevistar o Dominicali na porta da Mercedes. Aí o Hamilton só saiu de lá e falou, Dominicali, façam pneus melhores, porque... Dava pra correr. É inadmissível. Pneus melhores e cobertores de temperatura melhor. Até porque a Fórmula 1 tá nessa, de tentar tirar as mantas térmicas, né? Porque já tiraram no EC, e aí a gente viu ano passado a merda que deu lá em Spa, né, na Bélgica. Mas estão nesse processo aí de tentar tirar, para poder reduzir o gasto energético, para poder reduzir a pegada de carbono da categoria. E aí, se você for falar várias e várias coisas, os problemas vamos reduzir a pegada de carbono com vários milionários chegando de helicóptero no GP. Não, e não só isso, né? Cada piloto viaja no seu jatinho. Não só no jatinho, mas cada um pega um voo. Eles não vêm todos juntos. Não tem como vir todas as equipes juntas. São pelo menos 2 grandes aviões para poder trazer todo o equipamento da Fórmula 1, mas a culpa não é essa. Tipo, a quantidade de pneus que são produzidas para poder ser usado no fim de semana, mas esse não é o problema, né? O problema é realmente a manta térmica. Olha, deveria fazer um TCC todo isso daí. Exato. Mas esse foi o Lewis Hamilton que esse final de semana nos deu toda essa emoção. Eu queria só deixar uma coisa registrada, porque, gente, é incrível quanto que as pessoas, assim, tipo, em rede social, elas conseguem ser insuportáveis, né? Principalmente quando é o Hamilton. Que vazaram a informação, né? A Band acabou vazando a informação de que o Hamilton, que ia guiar o carro do Senna, que não era o Vettel. Até a gente pode falar um pouco das ações do Vettel. Mas ia ser o Hamilton, e a partir do momento que as pessoas descobriram que era o Hamilton, já começou uma grande onda de gente odiando que ele tinha sido escolhido e não o Vettel. Aí a gente teve racismo revestido de crítica, que eu acho que é... E aí a gente teve o fatídico momento ali do Rubinho falando que tinha que ser ele. Sendo que, gente, nenhum desses pilotos brasileiros nunca fez nada pelo Senna. Alguns viveram um certo tempo tentando até mesmo apagar a memória do Senna. Tipo, não fizeram nada. Não, vamos pontuar aqui. O Rubinho, eu acho que assim, um erro dele com relação ao Senna, que após a morte do Ayrton Senna em 94, o que o Rubinho fez de errado, que na minha opinião sempre foi um grande erro que prejudicou muito a carreira dele, pelo menos no âmbito de mídia e fãs. Foi que o Senna morreu no dia 1º de maio, já no GP da Bélgica, ele já começou a revestir esse manto de que seria o cara que ia substituir Ayrton Senna. Ele manteve isso por vários anos e quando era aloprado, tirado sarro com isso, achava ruim. Felipe Massa, ele quando começou a ter um status maior dentro da Ferrari, ele começou com aquele papinho de que, fui pedir um autógrafo pro Senna, ele negou para mim, sou magoado com ele até isso. Viveu
a carreira dele inteirinho pontuando isso, falando disso, como se isso tivesse sido algo que machucou ele. Aí depois fica com esses papinhos de não sei o que, não sei o que. E o público querendo falar que ele poderia pilotar nada, porra nenhuma. Aí depois vem o Emerson falar que era antiético colocar o Lewis Hamilton fazer isso, tinha que ser um brasileiro. Pô, Emerson, antiético cara, ficar sem pagar os fornecedores das 6 horas de São Paulo, que até hoje não tá pago, né? E você fica viajando de jato, viajando o mundo inteiro, colocando filho para competir em categorias e não pagou as dívidas aqui em São Paulo. Não tem patrimônio no Brasil para ninguém tirar de você. Aí é complicado, fica tudo nos Estados Unidos. Então assim, e Nelson Piquet, que alguns falaram que não tem o que falar, né? Primeiro que Nelson Piquet nem era para estar presente no paddock, porque é uma coisa que eu comentei, um cara que cometeu um ato de racismo contra o Lewis Hamilton foi condenado por isso, e a Associação Britânica de Automobilismo excluiu ele do hall piloto, ele não pode entrar em alguns paddocks na Europa, mas aqui no Brasil, porque ele é sogro do Verstappen, ele pode, é ridículo. Mas enfim, então esses são os pilotos que vocês queriam que pilotassem no lugar de Sebastian Vettel, que tá fazendo uma puta de uma campanha sensacional. Com o Greenpeace aqui para salvar a Amazônia. Fez uma campanha sensacional de reciclagem aqui na cidade de São Paulo. Foi muito. Sabe, a Débora foi lá ver o capacetão que o Vettel fez. Muito bonito. De perto, muito, muito legal. Porque é o que a gente tava conversando, né? No dia que ele fez essa ação de montar o capacete, no dia seguinte ele levou pro autódromo e botou lá no... Foi muito legal, gente. Legal. Botou lá no meio da pista, aí chama 20 pilotos pra poder ver o capacete que ele tinha feito. E assim, quem é que ia conseguir mobilizar 20 pilotos pra poder ir ver um capacete reciclado? Sabe o que é legal? Você tá falando isso agora, bem de frente pra mim, tem a Red Bull dele que ele ganhou o título de 2010. E aí tem a foto dele, era uma criança em 2010, era um bebê em 2010. E desculpa pra mim, Sebastian Vettel, eu acho que muitas coisas dele se apagou e realmente ficou o piloto brilhante e o cara sensacional que ele está se tornando, porque assim, ele poderia muito bem ter feito como milhares de outros pilotos que ficaram milionários, cruzar os braços e falar assim, não, eu vou seguir minha vida de milionário, só acompanhar a Fórmula 1, aparecer às vezes no paddock, não. Ele só tá aparecendo no paddock para promover algo. Tá promovendo sustentabilidade. Obrigado, isso que a Débora falou, DR. Por meio do combustível renovável, o Alinol, né? Mas onde que lá em Imola ele correu com o carro que é dele, que foi do Ayrton Senna na McLaren, que ele desenvolveu o motor junto ali com o pessoal e o combustível que é renovável. O carro do Mansell, ele guiou, né? Exato, esse Silverstone. Participou do Goodwood também, teve aquele momento que levou os pilotos para poder construir as casinhas de abelha, poder colocar as zebras preto e amarelo ali para usar o lugar que as abelhinhas iam ficar. Tipo, ele tá realmente muito engajado nessa causa ambiental e também numa causa social, né? E a gente tá vendo, olha o tanto de problema que a gente tá tendo no mundo. Esse final de semana que tava tendo o GP do Brasil aqui, que teve essa chuva no Brasil, foi também um momento que teve semana fortes chuvas em Valência, atingiu também agora a região de Barcelona, várias pessoas mortas, foi a tempestade do século na Europa, na Espanha, né? Não tinha tido um episódio desse. E eles não estão preparados, eles não estão acostumados com enchente lá. Não estão acostumados com enchente, não. Caiu a quantidade de chuva em um dia que era esperado para um ano inteiro por lá. Então, assim, até a Fórmula E tem teste agora de pré-temporada essa semana. Precisou mudar de Valência para Jerez. A MotoGP já estava tendo uma temporada muito complicada com datas a gente teve várias provas da MotoGP cancelada nesse ano. Eu acho que nem vai ter Valência, viu? Valência talvez não vai ter, eles vão precisar mudar pra Barcelona, só que Barcelona teve essa chuva também agora. Então a MotoGP tá naquela sinuca de bico, eu acho que né? não vai ter, porque até esse final de semana o Banhaia já foi campeão mundial pela MotoGP. Então, como o campeonato já decidido... Talvez não tenha nem essa última. O Marc Marques falou, né, no final de semana... E a maioria, tem vários pilotos na MotoGP que são espanhóis, Não, né? a Dorna é espanhola, a MotoGP é espanhola. E tem outra coisa, vocês veem, ó, a gente tá acompanhando a Fórmula 1, mas tem que acompanhar outras categorias. Então eu tava acompanhando a MotoGP. E o Marc Marques falou também, gente, não dá pra gente fazer uma etapa, que são muitos espanhóis envolvidos, a gente tá preocupado com nossas famílias, a gente tá preocupado com o nosso país. E aí você vê o Vettel fazendo tudo isso aqui, e realmente, cara,
quem mais fez pilotos ativos por brasileiros e pelo Brasil, hoje, vamos pôr, é Sebastian Vettel sempre. Sebastian Vettel com todo esse trabalho de conscientização ambiental, demonstrando, cara, o vídeo dele olhando pela janela e mostrando um garimpo em uma área gigante da Amazônia é muito simbólico, é sempre o pessoal parar e pensar mesmo das atitudes que estão tendo. E isso assim, tipo, fica uma mensagem pro mundo inteiro, né? E foi muito interessante, assim, tipo, ele abraçar o negócio do Greenpeace, levar ele pra poder fazer essa viagem pelo Brasil. Diz eles que essa viagem ainda não acabou, que tem outras coisas planejadas aí pra em breve, né? Não sei também o quanto que eles estão gravando, de talvez, sei lá, virar um mini documentário, alguma coisa, mas o pessoal do Greenpeace do Brasil falou, né, o quanto que era importante mostrar para uma pessoa que tá engajada nessas causas e tem uma grande visibilidade, levar isso para fora, porque às vezes fica muito centralizado aqui no Brasil e é uma preocupação de todos, né, tipo, apesar da Amazônia estar no território brasileiro, é uma preocupação do mundo inteiro, porque é um microclima que impacta o mundo inteiro. A gente teve agora há pouco tempo atrás chuva no deserto, enchente no deserto, que não é algo que acontecia também. Sim. E tá mudando as correntes de ar e tudo no... E pra finalizar esse bate-papo, só pra vocês entenderem por que a gente defendia muito que seria o Vettel ou o Hamilton, porque a gente tá tendo os dois defendendo duas causas que são muito importantes no Brasil, que é a questão ambiental e o Hamilton com as questões sociais. Então, eu acho que assim, não tem como criticar esses dois. E eu vou ser sincero, eu me emocionei muito vendo o Hamilton no carro do Senna, e eu acho que eu teria me emocionado da mesma forma vendo o Vettel no carro do Senna, como eu me emocionei quando ele foi em Imola. E eu concordo, eu não lembro quem foi que falou, mas eu lembro da Rafaela Oliveira, que iria gravar hoje com a gente, só que tadinha, ficou sem garganta, porque a gente mesmo precisou se recuperar bem para gravar esse podcast. Não somos como o Sérgio Maurício, que demora 3 dias para recuperar, mas tudo bem. Nós, no caso, pegamos e conversamos com o pessoal falou, pô, mas o Vettel já dirigiu lá em Imola, né? Já emocionou lá em Imola. O Lewis Hamilton agora, e nos dois momentos, como muito bem pontuou a Natália Dei Vivo no Twitter, 2 dias com etapa em Imola e aqui com chuva. Eu acho que, assim, cara, tinha que ser com chuva mesmo, uma homenagem pra ele. Isso foi muito legal. Dito isso, vamos pra corrida. Bom, foi isso. O Verstappen ganhou, gente. Tchau. Gente, o Lando Norris largou e perdeu a pole. O Tsunoda manteve o P3. Tsunoda manteve o P3. Que nunca tinha largado naquela posição, ainda mais na chuva. Exato. E como eu tava torcendo pra que esse cara permanecesse no P3. Cara, mas a equipe fez o possível pra que não, né? Vocês vão ver que a gente não vai manter uma linearidade no que a gente vai falar, porque assim, cara, assim, foi muito confuso. Foi assim, foi uma corrida assim que a gente realmente não conseguiu parar e prestar atenção num todo, porque era muito. Primeiro vamos começar com o Stroll. Porque a gente precisa daquele momento de humor, aquele momento trapalhões. O Stroll tava investido a ficar no box, né? Exatamente. Não tava afim. Não, e eu acho que a parte mais gostosa disso, né, que ele bateu na volta de apresentação. Na verdade, ele saiu da pista na volta de apresentação, aí tava tudo certo, era só dar uma acelerada ali, pegar a parte de asfalto e sair da pista como uma pessoa normal. Só explicando pro nosso querido ouvinte que ali onde que ele atolou, sabe quando você abre a bolacha e a bolacha tá só o recheio ali no meio e tem uma bordinha de biscoito assim que você pode contornar? É mais ou menos isso que o Stroll devia ter feito. Evitado o recheio da bolacha, contornado a brita, que ele voltava pros boxes. Ele resolveu pra pista. Resolveu dar um cavalinho de pau, ficou atolado. Na parte mais fofa da brita, o cara me joga o carro na brita. E o melhor, ele me faz isso na frente do setor G e a galera gritando Drogovic. Assim, eu nunca fui tão representado. Assim, cara, eu até agora não tô entendendo. Meu, como é ruim ser pobre. Mas você vê um herdeiro, tem tudo na mão, fazer cagada assim, é revoltado. O pior é um final de semana que já tinha tanta coisa ruim acontecendo, que aí você fica mais revoltado ainda com um playboy desse. Você pagou pra ver 20 playboy, mas um você não queria ver. Exato. E aí sabe o que é o pior? O Alonso todo destruído. Todo cagado. Tem um vídeo que rodou aí que mostra ele saindo do carro todo destruído. Ele dando entrevista após corrida. O velho, o que ele não envelheceu nos 20 anos na Fórmula 1, ele envelheceu em um dia. E ele fala no rádio, gente, eu não tô aguentando, mas eu vou terminar pelos mecânicos. Cara, isso foi sensacional, mano. Não, e ele já não tinha terminado a
corrida do México, né? O carro teve problema, mas ele também tava doente ali. Então ele fez poucas voltas do GP de número 400 dele. E esse 401 também não foi fácil pro Alonso, né? Porque o carro não tava competitivo. A Aston Martin... Até foi uma coisa que a maioria das equipes falou, assim, depois do relato de corridas que não tiveram um bom desempenho, foi do quanto foi difícil encontrar uma configuração pro carro, que eles pensavam uma coisa pra corrida e a corrida acabou se desenvolvendo de uma outra forma. A única equipe que encontrou a melhor configuração ideal pro carro foi a equipe Mercedes, que achou pro carro do Lewis Hamilton, mas eles jogaram fora. Eles falaram assim, não, vamos foder com o Hamilton. Ele andou com a McLaren de Senna, vamos... Falou que o carro é ruim? O carro ruim, então agora ele vai ter um carro ruim. E aí eles fizeram o pior carro que eu já vi o Lewis Hamilton pilotar. Cara, é gritante a diferença dele pro Russell. A minha teoria da conspiração é a Mercedes quer que o Hamilton termine atrás do Russell no Mundial de Pilotos. É isso. Não, e ele até falou, né, na entrevista depois da corrida, ele falou, eu não me importo que posição que a gente vai terminar. Se eu vou terminar atrás do Russell, quantos pontos que vai ter, não me importo mais. Eu só quero terminar esse ano porque está sendo pior. Ele tá cansado. Comparado com 22, ele falar isso, Cara, ele ganhou 2 corridas esse ano. Era irreconhecível. Mas vamos voltar agora. Vocês viram que eu falei que ia ser meio bagunçado. Porque, gente, a gente tá fazendo cabeça do que a gente assistiu. A gente não assistiu a corrida ainda. Pra live a gente vai assistir, mas a live vai ser mais tocada do que realmente revoltou a gente da organização. Depois da largada... Não, na largada não, né? Porque a gente também tem problema do início da corrida. Que, vamos fazer a volta de apresentação. O Stroll bateu. Volta com os carros tudo pro grid. Aí o Lando Norris não recebeu aviso nenhum. Resolveu dar mais uma volta de apresentação. Uma parte saiu atrás dele, outra parte ficou parada no grid, tipo, mas não teve aviso. Aí falaram, não sei o que, não teve aviso no sinal, mas teve um aviso nos carros, e aí o Lando saiu, não sei o que. No final, o Lando foi investigado, mas só multaram ele, né, e a McLaren com 5 mil euros. Mas aí, tipo, já tinha debitado volta da corrida. Aí volta todo mundo pro grid, tem que vir todo mundo de novo pra poder refrigerar os carros, até o carro do Stroll sair pra poder largar. O que aconteceu nisso daí? A Mercedes mexeu na pressão dos pneus. Que não pode. Aí ficou aquela coisa, né? Tipo, teve a largada, enfim. Aí teve um aviso, olha, parece que a Mercedes mexeu aqui nos pneus, na pressão, não pode. E essa mexida aí é passiva de desclassificação. Era pra desclassificar aí também, mas novamente, né? Os comissários falaram, não, mas não é bem assim. Pela confusão que a gente teve no início da corrida, que não aconteceu da forma como deveria. A Mercedes mexeu, não vamos punir a Mercedes. Na verdade, só vão pagar uma multa aqui, 10 mil euros. Pensa lá em que arrancar dinheiro das equipes. Aí, mas o que aconteceu no Brasil é um evento extraordinário. Não, é um GP extraordinário. Extraordinário. Olha quanta coisa. É extraordinário, não serve como precedente para se outra ter na pressão dos pneus. A gente vai deixar passar. Olha. E aí a gente teve a corrida desenrolando. Teve lá alguns incidentes, tudo, mas foi só Virtual Safety Car, bandeira amarela localizada, até que nosso querido Franco cola muro, né? Já que o Pinto ficou bem encolhido por causa da chuva e do gelo, ele pegou e bateu. E aí, gente? E sempre tem uma Williams. Peraí. O silêncio dos argentinos. Adoro dar risada. Mas o silêncio dos argentinos foi ensurdecedor. Porque tinha a galera de argentinos próximos a gente que tava... Assim, gente... Cara, eu vou ser sincero. As únicas experiências ruins que a gente teve com os argentinos no final de semana foi um cara que tentou furar a fila na nossa frente e a gente expulsou porque, assim, ele quis fazer de uma forma muito cara de pau, muito filha da puta, sabe? E o resto, cara, foi muito legal dividir o autódromo com os argentinos. Foi legal, foi bacana. Eles estavam brincando com a gente, eles aceitavam a gente fazer as brincadeiras, davam risada com a gente. Então, assim, foi muito legal. A gente teve a Rafaela Oliveira que teve coragem de amarrar a bandeira da Inglaterra do lado dos argentinos. Eu falei assim, Rafaela vai apanhar, né? Mas, por sorte, não bateram nela. Mas, assim, foi bem legal. E, assim, houve um silêncio, mas aí eles não foram que nem os fãs do Leclerc ano passado, que,
a maioria foi embora. Eles permaneceram na pista, foi legal, fizeram depois uma festa pro Franco depois do término da corrida. Porém, sempre tem uma Williams pra ajudar a Red Bull. Cara, é por isso que o Christian Horner saiu da Williams. Foi visitar a Williams. Sim. Foi por isso que foi um acordo pra poder melhorar o dele. Meu Deus, gente. Sério, porque o Verstappen, naquela altura, se não me engano, já estava em quinta posição do grid. Não, o Verstappen já tinha escalado o pelotão. Cara, o Verstappen... Não, aí já ia falar bem do Verstappen. E aí tem a bandeira vermelha, os pilotos vão para os boxes. Nisso, o Racing Bull já tinha cagado a corrida do Tsunoda, chamando ele e colocando ele de pneu de pista extrema. Chuva extrema. Que ele era o correto. Naquele momento era o correto. E a gente até pensou, puta, vai ser um pulo do gato. Porque a Ferrari tomou o Leclerc e colocou intermediários novamente. A gente falou, puta, burros pra caralho. Intermediário usado. Usado ainda. Aí a gente teve a McLaren chamando, todo mundo chamando, e só ficou na pista Ocon, Gasly e Verstappen, nessa sequência. Vale lembrar, a gente tá falando da excelente escalada do Verstappen, mas teve a escalada do Gasly também, que o Gasly, salvo engano, largou de 15º, 14º, que o Verstappen teve a punição, e largou 17º, ele ficou a classificação do Verstappen foi 12º, o Gasly foi 15º, aí o Verstappen foi punido, o Gasly largou em 14º. Pô, ele já fez uma escalada muito boa, já tava bem. E aí tem a bandeira vermelha, Verstappen errando, o pessoal da Red Bull apostou muito bem, mas era aquele cenário que a gente ali na pista, não, na arquibancada, né, Débora? A gente já tava olhando pro outro e falando assim, cara, vai dar merda. Alguém vai ter bandeira vermelha a qualquer momento. Na verdade, assim, a corrida começou, tava aquela coisa, chove um pouquinho, para, aí formava um trilho, voltava a chover. Só que teve uma hora que, tipo, começou a vir uma chuva ali do lado do setor G pra frente do autódromo, né, ali pra reta principal, que foi aquela chuva que pegou primeiro a reta oposta e foi subindo, né, e pegando o restante do autódromo. E ali era muita chuva e a falta de visibilidade já tinha começado ali. Tava todo mundo de pneu intermediário do início da corrida. Aí ficou aquela coisa, tipo, vamos parar pra poder trocar ou a gente espera alguma coisa acontecendo? E aí eles só estavam esperando realmente um acidente, tipo, pra botar o safety car ou pra poder encaminhar a corrida pra bandeira vermelha. Não tinha condição de guiar daquele jeito. Mas foi uma chuva volumosa, mas que passou muito rápido. Acho que não durou nem 3 minutos, 4 minutos. Porque no período que ficou de bandeira vermelha, tipo, já baixou, né, de novo. E aí, relargada, o Verstappen não tinha como segurar, o Ocon não tinha como segurar o Verstappen, só se ele fizesse o que ele fez lá em 2017. E aí é uma coisa que, cara, foi impressionante. Presente lá com a gente no autódromo ali, de amigos, a gente tava com a Rafaela Oliveira, o Carlos Eduardo Valese, Fernando Campo, o Rafael Celone, a Gil Vietes, o Mauro Carvalho, que são todos os apoiadores, amigos nossos. E, assim, cara, todo mundo que a gente conversava era unânime. Você pode não gostar do Verstappen, você pode não gostar da pessoa, você pode odiar ele, pode ter seus motivos ou também simplesmente seguir a onda de quem fala que não gosta dele. Mas é uma coisa que eu sempre falo, não tem como negar. Hoje, um dos melhores pilotos que nós temos no grid. E uma coisa que a gente até comentou lá nas filas, o legal é que a gente comenta, a gente troca umas ideias, né? Era unânime que todo mundo falava, cara, um campeonato com Lewis Hamilton, Fernando Alonso e Verstappen com carros bons, podia ser até esse carro destoando que é da Red Bull, que pra mim é o melhor carro do grid. Eu acho que eles só estão atrás no campeonato de construtores e tudo mais, se ferram um pouco mais por causa da presença do Checo Pérez. Mas não tem como negar. O que o Verstappen fez esse final de semana não se compara com o que o Lewis Hamilton fez com 2021 por N motivos. Eu acho que são corridas diferentes. Eu vi muita gente querendo comparar, mas não. São corridas diferentes, são momentos diferentes, atuações diferentes. Mas a atuação do Verstappen na chuva, em Interlagos, foi bonito de se ver. O cara não errava. Sabe? Ele mudava de traçado para poder fazer ultrapassagem numa segurança, sabe? Era bonito de se ver. Foi, assim, eu como fã de Fórmula 1, falo que eu fiquei muito feliz de ter testemunhado uma vitória do Verstappen dessa forma. Como eu também foi muito legal a gente ver, por mais que seja que o carro estivesse ruim, o do Leclerc, a corrida do Leclerc até a bandeira vermelha, até a cagada do Ferrari, tava uma corrida muito legal de se ver. A do Tsunoda tava muito legal de se ver. A do Russell liderando a corrida até a bandeira vermelha também tava muito legal de se ver. E essa era uma
corrida mais pura, né? Porque não tinha como liberar DRS em nenhum momento. Então a ultrapassagem ou a briga deles ali era no braço. E todos os pilotos mostraram ter bom braço. Não teve ninguém ruim, cara. Tira no Berman. É que o Berman, aí vamos entrar. Daqui a pouco a gente até comenta sobre o Berman. Mas finalizando do Verstappen, Débora. Foi uma ótima corrida, assim. A gente já viu o Verstappen correr em Interlagos vários outros momentos, né, da carreira dele. Teve aquela salvada dele ali na entrada da reta 16, que eu acho que é uma das imagens que mais marca. Também foi um dia que tava chovendo. E foi legal que a gente ficou relembrando disso toda hora, né, cara? Também foi um dia que tava chovendo, mas que, tipo, ele conseguiu salvar o carro ali de se livrar de uma batida. E foi muito legal. Assim, foi uma corrida muito boa do Verstappen. Foi as ultrapassagens que ele fez, por mais que depois o pessoal falou assim, tinha um acordo para que não dividisse curva da forma como o Verstappen pediu ali. Só que, felizmente, assim, tipo, o Verstappen ele não está trabalhando com os acordos dos outros 18 pilotos, né? Esse não é o acordo dele. Ele fez a corrida dele como, sei lá, né, também, cada um deveria fazer a sua. O trabalho estratégico da Red Bull foi muito bom. Louvável o que aconteceu com a Red Bull e também o que aconteceu com a Alpine de não vamos parar, vamos esperar para poder ver qual vai ser o desenvolvimento da corrida e o que vai acontecer. Porque provavelmente vai ter uma bandeira vermelha. Interlagos é muito fácil de ter, né, bandeira vermelha, principalmente por ser um circuito curto. E apesar de ter algumas áreas de escape grande, é uma pista que não tem como você botar as gruas, né? Em alguns outros circuitos você bota a grua ali e ela faz esse trabalho de tirar o carro. Você tem que colocar trator na pista. E aí na situação que tava, e aquele momento que tava com uma chuva muito intensa, não tinha como você botar trator e tirar carro e esperar que nenhuma outra batida pudesse sair, né? Ou algo pior. Então, assim, a leitura da Red Bull da corrida foi excelente. Assim como a da própria Alpine. Tipo, a gente tá jogando pelo tudo ou nada. Então, vamos permanecer na pista, porque pode ser que aconteça alguma coisa e a gente tem essa sorte. Assim, e aí que tá, sobre sorte, que é aquela coisa que a gente já até conversou com o Lucas Santoque do Projeto Motor, que ele não gosta de usar, eu também não gosto de usar, e falar que o piloto teve sorte. Tipo, eu não gosto de falar a vitória caiu no colo, isso aconteceu. Eu sempre falo, existe aquele piloto que ele constrói a sorte. O Verstappen, ele não deu sorte pro azar. As Alpines não deu sorte pro azar. Eu acho que foi isso. Não pararam, apostaram. Eu concordo com o que o Norris falou. Só tira a parte do talento, porque teve talento pra caramba do Verstappen. Porque senão perde. Exato. Mas assim, foi sorte. Por que foi sorte? Porque o cara ousou. Ele teve coragem. E a equipe. Até porque, só para poder pensar, as últimas corridas eram 10 provas sem o Verstappen ser. Foi um período em que ele tava falando muito mal da estratégia da Red Bull. Sendo que os estrategistas da Red Bull hoje são os melhores do mercado. E mesmo assim, ele teve coragem de falar mal da equipe de estratégia da Red Bull. E nesse fim de semana ele teve que confiar na estratégia da equipe. Tanto no que ele estava fazendo em pista, mas no que a equipe estava esperando. Não, e vai lembrar que ele terminou 19 segundos à frente do Ocon. Tudo bem, são duas Alpines, mas são 19 segundos. Na chuva. Ele da volta 43 até a volta 67, ele ficou fazendo volta mais rápida, seguida de volta mais rápida. As últimas voltas dele foi... Exatamente. Então, assim, foi uma aula, foi espetacular. Eu acho que esse ano, a corrida de Singapura do Verstappen e essa corrida foram as melhores corridas que o Verstappen fez nos últimos anos. E também uma das coisas que a Red Bull falou da Horner, eles sabiam que o Verstappen ia perder 5 posições no grid. Então, eles esperavam que ele fizesse uma classificação ok, tivesse ali na frente e ia perder essas 5 posições. Então ia ser uma corrida mais fácil para a Red Bull. Ele estaria com o motor de combustão interna trocado, que ia dar mais potência, mais velocidade para o carro. Então ia ser uma prova mais fácil para ele. Só que aí ele classificou mal porque teve bandeira vermelha batida ali, então ele perdeu a chance de virar uma volta rápida, né, e perdeu a chance de ter ido para um Q3 para poder disputar uma posição melhor. Então ele mudou todo o cenário para a Red Bull. Em pista seca, a McLaren era mais forte, mas em pista molhada não só o carro da Red Bull estava funcionando, mas tinha o Verstappen. Exato, e agora questão de fator... A gente não teve o mesmo resultado. Exato, não, Pérez... Cara, sem zoeira,
o Pérez tá justificável ele ser demitido agora e colocar nas 3 últimas coisas. É que realmente a Red Bull agora tá focando no título de mundial de pilotos do Verstappen. Vai ser comemorado. Já aceitaram que perderam, estão no terceira posição do campeonato. E isso para eles, e isso ainda vai reverter bom para eles, viu? Porque eles vão ter mais tempo de túnel de vento para 2026. Porque com certeza, se eles focar a mesma coisa que fizeram esse ano, não focar no campeonato de construtores, focar no de pilotos, conseguir pilotos novamente, o Verstappen ser penta ano que vem e o chegar a um terceiro, segundo lugar de construtores, tem mais tempo de túnel de vento com um carro que vai ser desenvolvido do zero para 2026. Mas agora vamos falar do Berman, que assim, a gente podia falar dos 2 rookies, dos 3 que correram esse final de semana, que é o Lawson, o Berman e o Colapinto. Porém, Colapinto tava bem, não tava ruim, tava fazendo uma boa corrida, infelizmente bateu, é coisa que acontece. Ele fez o quê? O Lawson foi espetacular, cara. A dupla da Racing Bulls esse final de semana, sabe? Desculpa, mostraram por que eles tinham estado desde o começo do ano nessa equipe, sabe? Foi perfeita, atuação perfeita, os 2 pilotos mandaram muito bem, a equipe cagou com os 2 em estratégia, mas... Porque os 2, se fosse a equipe, teria feito a mesma aposta que a Alpine. Não tinha primado pela segurança. Tinha falado, não, gente, vamos jogar conforme a Red Bull tá jogando com o Verstappen. Vamos fazer a mesma coisa. Tinha conseguido lugares melhores. Porém, Lawson e Tsunoda conseguiram pontuaram bem. Ótimo. A gente vê agora aqui do campeonato, né? Principalmente, tipo, a Alpine com 2 carros no pódio foi a 49 pontos. A Haas, que não teve uma boa corrida com o Berman e o Hülkenberg nem terminou a prova porque tomou uma bandeira preta, tá com 46 pontos. A Racing Bulls foi para 44. Então, a disputa pelo Mundial, a 6ª posição dos motores, ainda tá muito intensa. A gente vai ter as 3 corridas aí, realmente, o pessoal tentando brigar ponto por ponto para poder ver quem vai ser a 6ª força do campeonato. Eu acho que a Alpine não sustenta, pelo menos em comparação com a Haas. A Haas é mais fácil dela tirar esses 3. A Racing Bulls ainda... Mas a Racing também pode ser que aconteça, sim, porque o Tsunoda e o Lawson tem de pontuar. Assim, pelo menos a Abu Dhabi é um circuito que eles conhecem. Assim, o Tsunoda correu em Las Vegas, mas é um circuito mais difícil que o circuito de rua. Só que a Abu Dhabi, os 2 é nivelado, os 2 conhecem, os 2 correram ali na Fórmula 2, então eles sabem. Certo. E pra falar do Berman, o Berman chegou em 12º, não foi uma corrida ruim. Por tanto de erro que ele teve, não foi ruim. Não, eu coloco assim que não foi uma corrida ruim. Assim, ele teve realmente deslizes, tudo, mas, pô, imagina, o cara veio pro Brasil, só pra ser o rostinho bonito da Haas, porque, né, aquela cara feia dos 2 ali pilotos, pelo amor de Deus. Ele veio pra isso, ele veio pra cumprir tabela, só pra conhecer o autódromo, estar com os engenheiros, conversar com o piloto, pegar essa experiência de boxe. De repente, na 6ª, tá lá, Berman titular, vai correr. Pô, aí o cara me pega no mesmo dia, faz classificação, corrida, no seu 3º GP em São Paulo. Interlagos já não é uma pista fácil. Chuva não é fácil. O cara pega Interlagos com chuva, tudo que tá acontecendo. Bandeira amarela, bandeira vermelha, carro deslizando. Pô, desculpa. Berman mandou muito. Porque ele não bateu assim de uma forma estúpida. Ele não fez o... Cara, ele não fez o que o Stroll fez. Só isso já mostra como ele é muito melhor. E assim, eu gostei que o Berman passou por isso no Brasil. Para o amadurecimento dele, que ano que vem vai ter o Ocon. Então, assim... A Fórmula 1, ela tenta fazer o calendário para pegar menos situações de chuva ao longo do ano, né? Tem que evitar finados em São Paulo, né? Precisa evitar finados em São Paulo nessa época do ano. Mas, cenário de chuva, eles não pegam tanto. E é melhor também que não pegue o pneu da Pirelli humilhado. A gente vai fazer um programa para falar sobre a Pirelli e pneus, um pouco da saudade, mas, cara... eu vi muita gente falando, tipo, a culpa é só da Pirelli. Não, a gente reserva isso para um programa. Grande, muita gente. Mas, resumindo, acho que foi isso, gente, da corrida. Provavelmente a gente comentou muita canelada, falou algumas besteiras, mas como eu falei, a gente falou que a gente viu na... Até porque telão na parte de torar não está tendo. Exato. O telão tá difícil. Com o dinheiro que é gasto, poderiam investir num telão melhor, né? Porque a gente tem que
depender do telão do pessoal da arquibancada coberta, fica perto do... E um outro fica bem afastado lá pro cabeção do Senna assistir a corrida, tem um telão lá pra mesmo ele. colocar um telão só pro cabeção do Senna, né? Só pro cabeção do Senna, ele Que tem um telão vocês exclusivo. definiram que na verdade não é o cabeção do Senna, é uma miniatura, um funko do Charlie Chaplin, porque a base dele forma 2 pezinhos igual do Charlie Chaplin, em 90 graus. A escultura da Carla Zan Exato. também. Mas é isso, pessoal. Vou agradecer a todo mundo que ouviu a gente aqui. Quem encontrou com a gente em Interlagos, muito obrigado. Compartilhem com seus amigos, auxiliem o Boletim Paddock aí no seu crescimento. Apareçam na live para xingar o que aconteceu lá. Exatamente, compareçam na live, vai ser muito interessante. É até legal que vocês podem dar a opinião de vocês, porque eu vi muita gente reclamando da transmissão na hora da homenagem pro Senna. Então eu quero saber o que aconteceu aqui, como eu falei. A gente ainda não viu. Se a gente for ver, vai ser amanhã. Então, de qualquer forma, agradecer a todo mundo aí. Compareça na live, um forte abraço e até a próxima.